Será que uma história consegue ser, ao mesmo tempo, hilária e de partir o coração? Em A Festa do Hipopótamo, de Igor Maria Salles, a gente vai mergulhar num conto que mostra justamente como a linha entre o absurdo e a tragédia humana pode ser, bem, quase invisível. Pesado, né? A história já começa assim, com essa rejeição na lata. Antes mesmo da gente saber o nome do protagonista, a gente já sabe qual é a sentença dele. O corpo é uma barreira. É um motivo para repulsa imediata, que, como vamos ver, define a vida inteira dele. Então, a gente já cai de paraquedas no meio do caos. Um homem chamado Carrilho simplesmente invade um bordel. E a chegada dele é tão desastrada, tão violenta, que a cena é difícil até de descrever. Dá pra sentir o desespero dele, né? Ele não tá ali pra seduzir, pra conversar. Ele tá ali pra forçar um negócio. O dinheiro que ele joga na mesa não é um convite, é uma ordem. É a única ferramenta que ele tem pra tentar comprar uma intimidade que ele acha que de outro jeito seria impossível. E o medo que ele impõe ali é tanto que só 2 mulheres têm coragem de ir. E a escolha, olha só, não podia ser mais simbólica. De um lado, a Carminha, que é enorme, mas perto dele parece uma criança. Do outro, a pequenina Aninha. Esse contraste já prepara a gente pro espetáculo bizarro que vem por aí. E aí a coisa vira uma comédia de erros. Se não fosse tão trágica, o tamanho do Carrilho vira um problema de logística. O cara simplesmente não passa pela porta. É como se a presença física dele já fosse incompatível com o mundo, quebrando as coisas só de existir, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Mas olha que curioso, no meio de toda essa confusão, de toda essa violência, a história dá uma virada completa. Aquela transação comercial, aquela compra de sexo que ele queria, se transforma numa coisa totalmente diferente. Um momento de cuidado, de vulnerabilidade. É o próprio corpo dele que muda o roteiro. O pedido que ele faz transforma tudo. Não é mais sobre sexo, percebe? Ele está pedindo para ser lavado. Um ato de cuidado que é quase maternal. Aquele corpo gigante não está mais exigindo prazer, mas sim um tipo de ternura que ele provavelmente nunca conheceu na vida. E enquanto as mulheres cuidam dele, elas começam a descobrir a realidade de um corpo que viveu escondido. Cada detalhe que elas encontram transformam aquele medo inicial em uma espécie de curiosidade. É como se elas não estivessem mais lidando com um monstro, mas explorando um mapa de uma vida de total solidão. E o simples ato de ser cuidado é uma coisa tão estranha para ele, tão fora da realidade de rejeição que ele sempre viveu, que ele apaga. Ele adormece. Ali, vulnerável, nas mãos de estranhas, ele encontra uma paz que talvez nunca tenha sentido, baixando a guarda pela primeira vez em décadas. Depois que ele acorda, o clima já é outro. Eles dividem uma refeição e aquela intimidade que surgiu do nada abre espaço para uma confissão. É nesse momento que a gente finalmente entende o motivo real de toda aquela chegada desesperada. A pergunta da Aninha é a pergunta que todo mundo faria, né? A cara de espanto dela. A ideia de um homem daquele tamanho, com aquela idade, ser virgem, parece tão absurdo quanto ele ter que entrar pela janela. 50. A resposta é um número seco. Quase 50 anos. Pensa só nisso. Meio século. Meio século de solidão, de desejo guardado, de uma vida inteira vivida longe de qualquer intimidade. E essa frase explica tudo. A entrada caótica, o dinheiro, a urgência, tudo aquilo era movido por esse medo. Ele não estava só tentando comprar sexo. Ele estava tentando desesperadamente comprar uma experiência humana básica antes que o tempo dele acabasse. E aí, na hora H, no momento da verdade, depois de uma espera de 50 anos, o corpo dele o trai. A oportunidade pela qual ele pagou, pela qual ele esperou a vida inteira, simplesmente se desfaz. É a ironia mais cruel que se pode imaginar e a tragédia dele se torna completa. Mas a Aninha, talvez por compaixão, não desiste. Ela se recusa a deixar ele fracassar. E aí ela vai atrás de uma última cartada. Uma solução que é quase uma lenda e muito, muito perigosa. O nome já diz tudo, né? Chá levanta defunto. Isso não é um remedinho de farmácia, é uma poção quase mítica. O que só mostra que para um problema tão profundo como o de Carrilho, a solução não podia vir da realidade. Tinha que vir de algo quase mágico, nascido do desespero. E ele, num último ato de esperança cega, vira tudo de uma vez só. Ali, o destino dele é selado, preparando o terreno para o final trágico dessa história. O remédio funciona, mas não do jeito esperado.
é fatal. A busca desesperada do Carrilho para experimentar a vida, para se sentir humano, ironicamente, termina com a morte dele. Mas quando a gente acha que a tragédia chegou ao fim, o autor ainda nos reserva uma última e grotesca piada. Uma reviravolta de comédia sombria que talvez seja a parte mais cruel da história toda. A simetria da história é brutal. Se a entrada dele foi um pesadelo, a saída dele como um cadáver é um desafio ainda maior. O corpo de Carrilho, a que foi uma prisão em vida, se recusa a deixar de ser um problema, mesmo depois da morte. E aqui está a ironia final, o golpe de misericórdia. O sinal de virilidade que ele buscou desesperadamente por 50 anos só aparece na morte. E para quê? Para se tornar um último e macabro inconveniente, impedindo o próprio caixão de fechar. E, no fim, a gente fica com essa pergunta na cabeça. É para rir do absurdo, dessa comédia de erros bizarra, ou é para chorar pela tragédia de um homem tão sozinho, mas tão sozinho, que a sua única busca por conexão acabou matando? O conto não dá respostas fáceis. Ele nos deixa ali, justamente nessa linha frágil entre o que é hilário e o que é simplesmente desolador.